Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 16 de maio, segunda-feira, vamos falar sobre insuficiência renal, uma doença silenciosa e que tem como principal causa o agravo de quadros de diabetes e hipertensão. Como vocês veem, por ser silenciosa é preocupante, por isso o programa é imperdível. Os abraços vão para o William Ribeiro Correia, filho da Kelly Cristina e neto da Silvia Ribeiro, moradores lá do bairro Copa Sul. O William é uma criança que a gente tem um carinho muito grande, ele gosta muito da minha pessoa, a gente esteve junto lá no atendimento, lá na Copa Sul. William, que Deus continue te abençoando, te iluminando. Eu falei que eu ia mandar um beijo especial para você. Você é um anjo que Deus colocou na terra. Ó, tio Paulo Silf te ama. Também para José Barbosa de Moura, morador lá do bairro Novos Estados. Ali no Novos Estados nós temos a Helenir, que é a grande responsável ali pelo CEINF da região dos Novos Estados, do Hércules Mandetta. As pessoas ali elas estão muito engajadas, porque realmente é um local que abriga pessoas que têm objetivos de vencer na vida. Parabéns a todos vocês aí no Novos Estados. E também para aquela senhorinha que me parou no corredor da maternidade Cândido Mariano. Eu fui passar a visita lá num nenezinho que tinha nascido na minha mão, e ela me parou no corredor falando que era minha fã, que assistia todos os dias. A senhora sabe que esse abraço é especial, pelo carinho que a senhora teve com a minha pessoa, que tem com o programa Médico da Família, enfim, a todos vocês que sempre me param, me abordam nos mais variados lugares, dizendo que assistem todos os dias. Esse é o estímulo que a gente tem para continuar levando informações no campo da saúde para todos vocês aí em casa. Um beijo no coração de todos. Eles são dois. Tem o formato similar ao de um feijão e funciona como uma espécie de filtro do nosso organismo. Os rins são responsáveis por eliminar toxinas e regular alguns processos químicos do nosso corpo. Por isso, demandar certos tipos de cuidados que, se não forem seguidos de forma correta, podem resultar em enfermidades graves como insuficiência renal ou até mesmo a perda da função do órgão. Como vocês veem, é preciso termos muitos cuidados para com os nossos rins, porque eles são os filtros do nosso corpo humano. Por isso fomos buscar um especialista para falar desse assunto. Ele que é nefrologista, nosso amigo, amigo de vocês, Dr. Alexandre Cabral. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, doutor Silvio. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa, falando de um tema que você entende muito bem, mas que ainda há muita dúvida na cabeça de quem está nos assistindo. Portanto, como nefrologista, o que vem a ser insuficiência renal? Insuficiência renal, doutor Silvio, é uma situação na qual há diminuição do funcionamento dos rins. A insuficiência renal ela pode ter gravidades diferentes. Ela pode ser desde leve, que na grande maioria das vezes tem poucos sintomas, até ser bastante grave, quando há perda praticamente completa da função dos órgãos, que é quando a pessoa já precisa de um tratamento para ajudar a filtrar o sangue. Quer dizer então que os rins são realmente os filtros que nós temos? Sim, são, certamente. Eles não são só o filtro do organismo nosso. Eles filtram o sangue, retiram impurezas, retiram substâncias que estão em excesso no nosso corpo, da alimentação, por exemplo, mas eles também têm outras funções, como regular a quantidade de glóbulos vermelhos no nosso sangue, evitar anemia e regular a saúde dos ossos também. Quer dizer então que são imprescindíveis para vivermos bem? Certamente. E quais seriam as principais causas dessa insuficiência renal? Bem, a insuficiência renal ela tem várias causas. Nós podemos dividir em dois tipos de insuficiência renal. A chamada aguda, que é quando os rins deixam temporariamente de funcionar. Isso pode acontecer por várias razões.
por exemplo, pessoas muito graves que estão internadas na UTI, particularmente com septicemia, que é a infecção generalizada, ou o uso de alguns medicamentos que infelizmente são bastante comuns, como anti-inflamatórios. E existe também a insuficiência renal crônica, e essa é o maior problema porque hoje nós vivemos uma epidemia de insuficiência renal crônica, um grande aumento do número de pessoas que têm essa forma de insuficiência renal, que é aquela insuficiência renal que não tem volta, que é irreversível. E os sintomas? O que a gente vai sentir? Tem como sentir alguma coisa ou de repente se descobre e acabou? Bem, a insuficiência renal, infelizmente, ela não tem sintomas praticamente, nas suas formas leves ou moderadas. Infelizmente, ela só vai se manifestar quando já é bastante avançada. Na maioria das vezes, quando já passou da hora até de ter um tratamento que vá substituir o funcionamento dos rins ou auxiliar os rins, que já não funcionam de forma suficiente a filtrar o sangue. O diagnóstico, como que a gente vai fechar um diagnóstico? Basicamente é feito por um exame de sangue chamado creatinina. A grande maioria das pessoas que têm insuficiência renal crônica, elas têm, até terminando a resposta da pergunta anterior do senhor, elas têm como principal causa pressão alta e diabetes por longos períodos, sem um cuidado adequado. Toda pessoa que tem condições que a colocam em risco para a insuficiência renal, mais uma vez pressão alta e diabetes são as principais causas, elas têm que ter periodicamente dosado no seu sangue essa substância, a creatinina. É obrigação do médico que faz o acompanhamento da pessoa pedir esse exame. Doutor Alexandre Cabral, quando que um paciente tem que dar início à diálise? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Eu disse que era rapidinho porque o tema é muito importante. Muitas pessoas não cuidam dos seus rins, evoluem para uma insuficiência renal e depois a gente sabe aonde que termina isso. Ou vai ficar numa máquina de diálise ou vai ter um final trágico. Então é importante que todos tenham conhecimento. Estamos aqui com um especialista, ele que é nefrologista, Dr. Alexandre Cabral. Dr. Alexandre, eu lhe perguntei no bloco anterior e as pessoas no Mato Grosso do Sul querem saber quando que se inicia a diálise num paciente com problema de insuficiência renal. Primeiro é feita uma diálise abdominal, a peritoneal, depois aquela diálise que fica na máquina. Explica isso para que todo mundo possa entender de uma vez por todas. Perfeito. O início da diálise, ele é determinado, na grande maioria das vezes, pelos sintomas de insuficiência renal. Então, vou dar um exemplo de um paciente que, sabidamente, ele já sabia que tinha insuficiência renal e vinha fazendo acompanhamento com o seu médico nefrologista. Algumas doenças renais, independentemente do tratamento médico dado, ou doença renal causada pelo diabetes ou pela pressão alta, quando elas já são detectadas de uma forma bastante avançada, uma insuficiência renal já bastante grave, muitas vezes o médico, mesmo com o melhor tratamento possível, não consegue impedir que essa pessoa evolua para a insuficiência renal chamada terminal, que é quando precisa de um tratamento auxiliar. Isso varia um pouco, principalmente se a pessoa tem diabetes ou não, o início da diálise. Normalmente pessoas com diabetes precisam começar a diálise um pouco mais cedo, mas isso é determinado basicamente pelo início dos sintomas de insuficiência renal, quando a pessoa começa a perder um pouco do apetite, começa a emagrecer, ou quando alguns dos seus exames, como por exemplo o potássio, ele começa a se alterar demais. Nessa hora é a hora de começar a diálise. Quanto à diálise peritoneal que o senhor perguntou, é uma alternativa que não é muito comum aqui no Brasil. Em alguns países do mundo é a forma de diálise mais comum e outras menos. Aqui no Brasil é bem pouco comum, que é uma forma de diálise que se faz pela barriga. Como que é isso? É um soro, é um procedimento bem simples. Criança pequena faz isso. É um soro especial que é colocado dentro da barriga por meio de uma mangueirinha de silicone especial própria para isso, que é implantado durante uma cirurgia, bem simples também.
E a pessoa em casa, existem duas formas, ou ela de 6 em 6 horas põe e tira o soro de dentro da barriga, a própria pessoa faz isso, não dói, é tranquilo, ou ela usa uma máquina que automaticamente põe e tira o soro enquanto ela dorme. E existe a hemodiálise, aquela que a pessoa vai na clínica, faz na máquina. As duas são equivalentes em qualidade. A melhor forma de tratamento, ou a peritoneal, que é pela barriga, ou a hemodiálise, que é aquela que a pessoa vai na clínica e faz pelo sangue, depende de duas coisas, a escolha de qual método. Primeiro é a disponibilidade. Nem todos os lugares fazem diálise peritoneal. E também a preferência do paciente. Essa é até mais indicada, vamos chamar assim, para facilidade do dia a dia. Para a maioria das pessoas é. Sim, mas tem casos específicos que ela não vai resolver. Existem os dois métodos, tanto a hemodiálise, que é feita pelo sangue, quanto a diálise peritoneal, que é feita pela barriga, tem algumas restrições. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem fazer a hemodiálise. Sim. Tem pessoas que não conseguem fazer a diálise peritoneal. Mas isso são situações de exceção. A grande maioria das pessoas pode fazer tranquilamente uma forma ou outra. E mais, a pessoa pode trocar também. A pessoa, de repente, faz peritoneal, não se adapta, não gosta... Não, vou fazer hemodiálise. O contrário também é verdade. E os riscos? Quais seriam os riscos de uma insuficiência renal? Bem, isso é uma pergunta que a maior parte das pessoas me faz. As pessoas perguntam, a pessoa morre de insuficiência renal? Olha, existem pessoas que morrem de insuficiência renal, mas é a minoria das pessoas hoje em dia. A grande maioria das pessoas que têm insuficiência renal... elas têm acesso ao tratamento de diálise, na maioria das vezes hemodiálise. Ano passado, quando eu vim no seu programa pela primeira vez, eu já havia dito um pouco a respeito disso. Mesmo no SUS, que as pessoas pensam assim, não tem vaga no SUS. Para a diálise aqui no Brasil hoje, são bastante pontuais as situações onde não haja vagas para diálise para os pacientes. A grande maioria das pessoas tem acesso ao tratamento. Então, ninguém morre mais de insuficiência renal, melhor ainda dizendo, quase ninguém morre de insuficiência renal. Os grandes riscos da insuficiência renal são coração e cérebro. Como assim coração e cérebro? Quem tem insuficiência renal, no fim das contas, morre de infarto ou de derrame. Quem tem insuficiência renal tem um risco aumentado de ter infarto e derrame. E essa é a principal causa que as pessoas têm complicações. Quem tem insuficiência renal. Existe prevenção? Por exemplo, a gente sabe que comida com muito sal pode atrapalhar o rim. Quais seriam os cuidados assim que a gente teria que ter numa prevenção para não ter problema de rim e depois evoluir para uma insuficiência renal? Bem, eu vou citar para o senhor alguns exemplos, mas não se restringe só a esses exemplos. Primeiro, todo mundo tem que fazer o seu exame periódico de saúde. Por exemplo, depois dos 35 anos de idade, tem que fazer a visita periódica no seu médico de família, vou usar esse termo, no seu médico de confiança, no seu clínico. Ele vai indicar as intervenções, os exames necessários. Um estilo de vida mais saudável, comer pouco sal, comer mais verduras, legumes. Ter uma dieta equilibrada, controlar o peso, ter atividade física. O sal é um exemplo. O sal piora a pressão alta, e a pressão alta prejudica os rins. Tomar os medicamentos direitinho, do jeito que o médico indicar, fazer o seu acompanhamento. Basicamente isso. E uma coisa muito importante, que infelizmente nós brasileiros temos essa mania de automedicação. Então, a automedicação é um grande problema. Tem medicamento que lesa o rim? Qualquer medicamento tem efeito colateral e tem riscos. Mas uma família de medicamentos, os anti-inflamatórios, por exemplo, que são usados de forma bastante, como eu vou dizer, bastante comum, bastante frequente pela maioria das pessoas, eles estão extremamente perigosos para os rins. E não só para os rins, para o coração também. O uso de anti-inflamatório aumenta a chance de infarto, por exemplo. O uso crônico. Também não podemos criar medo. Lógico. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, então eu não vou tomar anti-inflamatório. Aí a pessoa quebra a perna. Pelo médico, sem problema. Mas nenhum. o grande problema é a automedicação. Tá aí, gente. Dados exemplos por um especialista, um nefrologista. Basta agora vocês colocarem em prática. Doutor Alexandre Cabral, quero agradecer a sua presença, já lhe convidar para fazer novos programas, a forma explicativa é muito boa, é ilustrativa, as pessoas em casa querem isso. E você vê que os médicos novos, eles dão conta do recado. Porque a gente tem aqui uma safra de bons profissionais. Eu conheço a formação do Alexandre, um menino bom, sério, ético. É isso que nós precisamos para reverter
o quadro de saúde que hoje não se encontra bem das pernas a nível nacional e dizem alguns até mundial. Então nós precisamos dessas pessoas que fazem da medicina um mistério, um sacerdócio. Parabéns, e o programa está sempre à sua disposição. Muito obrigado pelo convite e eu estou à disposição do senhor. E você que ainda tem dúvidas sobre este assunto ou outros relacionados na área da saúde, queixas, críticas, denúncias, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta pelo correio, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. É muito bom estarmos aqui no SBT, na TV Campo Grande, tirando as suas dúvidas, levando informações, porque o nosso compromisso é de fé e saúde. No próximo programa vamos falar sobre os benefícios das plantas medicinais do Cerrado. Vou deixar uma reflexão para vocês. Assim como toda felicidade passageira, nenhuma dor será eterna. Tenha um bom dia, uma boa tarde, um bom almoço e que Deus possa continuar iluminando a vida de cada um de vocês. Até amanhã.